Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Paulo de Tarso, que a paz esteja sempre com todos. Hoje, como já prometemos, uma vez por mês, nosso querido Jack Darcy é conosco, pensando em temas muito especiais. Jack, que é um grande estudioso da Bíblia, traz hoje para gente algumas explicações de por que algumas religiões atribuem a figura do Cristo sendo Deus. Então, será que realmente há essa possibilidade? Jesus é ou não é Deus? Qual o pensamento da doutrina espírita? E eu convido você a ficar até o finalzinho, porque você vai perceber que o Jack nos traz uma visão muito interessante. Confesso a vocês que eu não conhecia em todo o início desse vídeo. E no final eu faço uma nova pergunta para ele e ele traz então uma segunda questão que é muito levantada dentro do movimento espírita. Acompanha com a gente esse vídeo maravilhoso. Um beijo para todos vocês. Olá, Jack, mais uma vez com você, é um prazer enorme. E aí, Jack, Jesus e Deus são um só? Algumas religiões, elas consideram Deus, que Deus é Jesus. Qual o motivo disso ter acontecido? Fala um pouquinho desse Hum. assunto pra gente. É um prazer ter você de novo. Oh, Verônica, gratidão, querida, gratidão. Queridos, mais uma vez, olá a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O que ocorre? Vamos tentar entender um pouco. Existem questões que nós podemos responder pela doutrina espírita, e existem outras questões que nós podemos responder pela própria teologia. E essa pergunta que Verônica nos fez, vamos buscar respondê-la pela teologia. Não é necessário argumentos espíritas para isso. Vamos entender, queridos. Jesus era um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, aos judeus da Palestina do século I. Naquele tempo, a única religião monoteísta, mono, um, teo, Deus, a única religião que acreditava em um Deus somente, eram os judeus. Nós vamos ver então que eles estavam cercados por gregos e romanos, povos politeístas, povos idólatras, muitos, teo, Deus, pessoas que acreditavam em muitos povos. Os judeus em si, a oração principal dos judeus, a profissão de fé dos judeus, digamos assim, é uma oração tão importante que eles recitam essa frase 3 vezes ao dia. Eles dizem: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. A tradução para o português: Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Então, a oração mais importante dentro da religião judaica inicia por essa frase. Exatamente por essa frase. Ela é chamada de Shema Israel, ouve Israel. Então, ele fala, né, todo judeu, e no tempo de Jesus não era diferente, porque isso está anterior a Jesus, é do tempo de Moisés. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Só que o que acontece? Quando Paulo de Tarso, principalmente, ele começa a pregar os ensinamentos de Jesus, porque o cristianismo ainda não tinha nascido, mas os ensinos de um judeu para pessoas que não eram judias, para pessoas que acreditavam em Zeus, nos deuses do Olimpo, em Júpiter, todos os deuses das suas divindades, das suas religiões, quando ele começa a falar sobre Jesus, acontece uma coisa muito curiosa. Vamos para o Evangelho segundo Mateus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16, Jesus está conversando com seus apóstolos sobre quem as pessoas dizem que ele é e o que quem os seus apóstolos achavam que ele era. É a primeira vez no Novo Testamento. Pedro, então, se levanta e ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo vem do grego Christos. A tradução para português é Messias. Hebraico é Mashiach. Então,
Pedro está dizendo que Jesus era o Messias esperado pelo povo judeu, eles estão esperando pelo Messias até hoje, Filho de Deus. Quando Pedro fala isso, ele está se referindo a uma profecia judaica. 2 Samuel, a segunda carta de Samuel, está no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Um profeta de nome Natã está falando com o rei Davi. E ele está falando que... Então, o profeta, Deus falava através dele. Então, nós vamos ver que em 2 Samuel 7,14, Natã está dizendo que da linhagem de Davi nasceria... Vou até pegar aqui a Bíblia para nós lermos exatamente como está. Eu até marquei aqui. O que Deus, através de Natã, Deus entre aspas, obviamente, era a espiritualidade maior, mas era como os homens daquele tempo entendiam. O que está escrito? Que Deus está falando para Davi sobre a linhagem dele. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Estamos aqui nos utilizando da Bíblia de Jerusalém. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Essa profecia, ela permanece. E quando Pedro, então, ele vai dizer isso, o que Pedro está querendo dizer? Você é da linhagem de Davi, você é o Messias, você é o Filho de Deus, prometido por Deus através do profeta Natã. Só que o que acontece? Quando Paulo de Tarso vai dizer para as pessoas que Jesus é Filho de Deus, para aquelas pessoas é literal, porque elas eram idólatras, politeístas, elas acreditavam em Deus que se faziam homens, elas se acreditavam em semideuses. Por exemplo, Hércules, Perseu, Aquiles eram semideuses. Eles eram resultado de relações sexuais de deuses, de Deus, com mulheres humanas. E eles se tornavam, então, semideuses. Diga-se de passagem, e é com muito respeito, não estamos aqui com a proposta de ofender a ninguém, mas muito provavelmente é daí que vamos ver o dogma no caso da Imaculada Conceição, em que Maria ela é concebida pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso muito no politeísmo. Então, quando Paulo de Tarso ele diz que para os pagões que Jesus era filho de Deus, eles entendem literalmente. Então ele é resultado de uma relação sexual de um Deus grande com uma humana, que resulta então em um semideus, que não deixa de ser Deus. E é então Jesus. Quanto mais pagãos, quanto mais politeístas, idólatras, eles adentram aos ensinos de Cristo, e logo depois, mais ou menos no ano 48, 49 da nossa era, quando Paulo de Tarso ele funda o cristianismo, a religião cristã, ou seja, eles deixam de ser uma seita dentro do judaísmo para se tornarem uma religião à parte. Até o ano 48, 49, existiam muitas seitas dentro do judaísmo. Existiam os fariseus, os nazarenos, os essênios, os cristãos. Eles também é uma nova seita dentro do judaísmo. Então, a partir de quando Paulo de Tarso, então, ele sai do judaísmo e funda uma nova religião, quando esses politeístas adentram essa nova religião, eles vão trazer para a sua nova religião elementos da sua religião antiga. Isso é chamado de sincretismo religioso. É aquele espírita que entra na casa espírita e faz o sinal da cruz. É aquele espírita que toda sexta-feira, às 18 horas, tem uma imagem de Maria em casa, se ajoelha diante da imagem, acende uma vela. Isso não é doutrina espírita. Então, essa pessoa, por exemplo, e não estou aqui me colocando contra nada disso, ok? A ligação da pessoa com Deus é pessoal e ela é intransferível. Então, a pessoa, ela traz para sua nova, ela dentro de uma nova religião, mas traz elementos da sua religião antiga. E é isso que acontece, então, no cristianismo primitivo. Quanto mais pagãos, idólatras, politeístas adentram o cristianismo, eles trazem elementos novos. Mas a grande questão que nós devemos nos perguntar é: Jesus falava que ele era Deus? Eu acho que essa é a grande questão. Jesus, em algum momento, ele disse que ele era Deus? Não. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu trouxe aqui algumas poucas passagens, pouquíssimas,
Porque nós vamos ver Jesus se colocando não como Deus, mas abaixo de Deus, como um serviçal de Deus. Nos 4 evangelhos, vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, vamos encontrar isso na profecia de Isaías, vamos encontrar nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João. Mas não vamos adentrar porque iríamos ter que fazer um seminário aqui, mas trouxemos algumas passagens. A primeira dela que nos remete, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 26. Eu devia ter marcado, já deixado a gente marcado aqui, né? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 20, versículo 26. Nós estamos aqui com um Novo Testamento. Sabe esses Novos Testamentos que tem em hotéis, em restaurantes, não sei, é dos Gideões Internacionais. Não é uma Bíblia espírita, digamos assim. Então, em Mateus capítulo 20, versículo 26, ele diz o seguinte. Deixa eu só achar. Mateus capítulo 20, versículo 23. Perdão. E disse... Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então aqui Jesus ele está dizendo que ele não tem poder, ele não tem força. O que ter força e poder é que, diga-se de passagem, em todo o Novo Testamento, Jesus não vai dizer que Deus é só pai dele. É um outro equívoco de muitas pessoas. Ah, porque Deus é pai só de Jesus. Ué, como é que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, na oração mais conhecida pelo planeta inteiro? Pai nosso que estás no céu. Então Jesus ele deixa isso muito claro. Quando ele se refere a pai, ele não está falando de pai só dele, é pai de todos, pai nosso. Vamos ver uma outra passagem que essa é muito mais importante. Era exatamente a passagem que Jesus está orando pouco antes de ser preso com a traição de Judas. Ele está no Jardim das Oliveiras. Evangelho segundo Mateus, também Mateus capítulo 26, versículo 39. Ele diz, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus ele está falando, olha, seja feita a tua vontade. Vamos ver João agora, rapidamente, rapidamente, só para nós entendermos um pouco tudo isso. João, vamos ver aqui, capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento. Vamos ver uma outra passagem. João capítulo 8, versículo 26. Vamos ver. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Estão vendo que ele sempre se coloca subordinado a Deus. Ele está sempre se colocando. Mas tem algumas, eu não vou falar todas, só vou falar mais duas. Mas vamos ver agora essas duas. O que ele vai falar? Para tirarmos de uma vez por todas essas questões da nossa mente. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 28. É o que em teologia nós conhecemos como discurso do adeus. Ele está se despedindo dos seus apóstolos naquilo que nós conhecemos como a Santa Ceia, a Quinta-feira Santa. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai. Olha o que ele vai dizer agora. Porque o Pai é maior do que eu. Vejam que... E o último agora. Evangelho segundo João, capítulo 17. Deixa eu só verificar aqui onde está essa. 17, versículo 3. Versículo 3. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vejam que é teológico. É teológico. Jesus nunca... A única vez que ele vai falar, João capítulo 10, versículo 30, ele vai falar, porque eu e o Pai somos um. Ele não está falando que ele é Deus. Ele não está falando que ele é Deus. Ele está falando sobre Salmos
capítulo 82, versículo 82, em que vai dizer, vós sois deuses, que ele diz que todo aquele, está lá em João capítulo 10, versículo 34, todo aquele que cumpre a palavra de Deus é como, entre aspas, se fosse um Deus. Só que João, e aí nós finalizamos, finalmente, desculpa, estou me enrolando aqui demais, mas quando João, ele escreve o seu evangelho, e aí isso é a cargo de João, mas não de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Infelizmente, nosso irmão João, ele fez isso e não foi bom. Infelizmente, precisamos dizer. João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Evangelho segundo João capítulo 1, versículo 1. Evangelho segundo João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, infelizmente, mas o que nós precisamos entender não é Jesus que está falando isso. É alguém que escreveu o Evangelho, no caso, João. Então, é um fato. Jesus não é Deus. Para nós espíritas, co-criador do planeta, governador do nosso planeta, espírito puro, mas Deus, não. Deus é um só. Às vezes eu falo para as pessoas de outras religiões, quando eu estou em debates de teologia, eu falo, olha, se você quiser dizer que Jesus é Deus do nosso planetinha Terra, podemos interpretar isso. Mas você dizer que Jesus é Deus como Deus, poderoso como Deus, um com Deus, criador de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de planetas, não. Jesus definitivamente não é Deus. Muito boa sua explicação, Jack. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Você falou com muita propriedade de todos os textos bíblicos, mas há também uma questão dentro do próprio cristianismo, né? Após a criação da primeira igreja, no início, o entendimento não era exatamente o que se tem hoje. Houve, né, um concílio, e nesse concílio... Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Sim, sim. O famoso Concílio de Nicéia, no ano de 325, ele vai trazer essa questão. Foi exatamente a questão de Ários. Ários, ele vai trazer para esse concílio foi feito por Constantino, ele ainda não era cristão, ele vai se converter mais tarde ao cristianismo. Constantino é o primeiro imperador romano que ele permite que o cristianismo ele seja mais uma religião dentro do Império Romano. Não é ele que faz com que o cristianismo seja a religião oficial de Roma. Isso só vai ocorrer no ano de 381. Mas Constantino, então, ele resolve fazer esse concílio ecumênico, por quê? Ele começava a ter essa partilha. Nós precisamos entender que no cristianismo primitivo existiam muitas correntes cristãs, cada um com a sua forma de interpretar Jesus. E Ários, então, ele vai trazer para o Concílio de Nicéia que muitas pessoas se equivocam. Ários não vem trazer para o Concílio de Nicéia a questão de que Jesus não era Deus. Não, não é isso que Ários faz. Muitas pessoas pensam que Ários ele não acreditava que Jesus era Deus. Não, não é isso. Jesus acreditava que Jesus era Deus, sim, mas um Deus menor. Um Deus menor do que o Deus Todo-Poderoso. Essa é a questão. Só que o que ocorre? Então, não estaria em pauta se Jesus não era Deus. Não. Estaria em pauta se Jesus era um Deus menor ou não. Isso é muito complicado. Por quê? Se aceitasse que Jesus não era Deus Todo-Poderoso como Deus, 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 e aí que vamos ver também a questão da Santíssima Trindade, o que ocorre? Se tornaria uma religião politeísta. Então, deixaria de ser uma religião monoteísta para se tornar uma religião politeísta. O que ocorre em relação à Santíssima Trindade, podemos fazer um outro vídeo sobre isso, diz o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres independentes entre si, mas tão poderosos, igualmente poderosos, e feitos da mesma substância. Só que esse que é o problema.
Aí não é mais monoteísmo. E é com imenso respeito, não queremos ofender nenhuma pessoa de outra crença. Se você tem 3 deuses, que é um que é 3, não é mais mono, é trinitarismo. É uma religião que acredita em 3 deuses. Muitas religiões do passado, diga-se de passagem, como do presente, são politeístas e acreditam em muitos deuses, mas em 3 deuses principais. O que a gente vai ver no cristianismo primitivo é isso: 3 deuses principais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, mas existiam muitas correntes. Existiam correntes, por exemplo, que diziam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus menor do que o Deus que Jesus traz. Isso é um fato, porque quando você vai estudar o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, você fala assim: não, peraí, são 2 pessoas diferentes. Um está falando para entrar para matar todo mundo. É o Deus do olho por olho, dente por dente, o Deus dos exércitos, Yahvé dos exércitos. E outro é um Deus que é Pai, né? Conforme Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Pois qual dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Ou se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente? Se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Jesus traz um outro Deus, né? Ele traz um Deus de amor e de misericórdia. Então a gente vai ver que, sim, durante muitos séculos, não estamos falando de décadas, durante muitos séculos, houveram muitos cristianismos. E é por isso que Constantino, no ano de 325, ele tenta reunir todos os ideais cristãos em um só. Porque ele era o poderoso de Roma, ele era o homem mais poderoso do planeta, então ele queria que, se ele tivesse uma religião, fosse uma só, e não uma religião com muitas vertentes diferentes. Basicamente, em linhas gerais, é isso, Verônica. Muito obrigada, Jack. Tá vendo como até pergunta que você não sabia que eu ia fazer, eu tinha certeza que você ia trazer para a gente uma linda explicação. Gratidão, amigo querido. Muito obrigada. Gratidão. Até a próxima. E já viram, Até. pessoal, aguardem que nós vamos gravar, então, a questão da Trindade com o Jack em breve. Um beijo para todos.